Olá você, meu irmão, olá você, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Marterson e eu queria comentar dois comentários que foram deixados na aba Comunidade, tá? Um comentário do Yuri falando sobre a importância do estudo, tá? Histórico da patrística, e uma pergunta que me foi feita sobre a igreja estar perdendo fiéis, especialmente os jovens, tá? Por falar em perder fiéis, chegou hoje o livro A Crise na Igreja e a Teologia da Libertação, do Clodovis Maria Boff, e em breve, se Deus quiser, eu vou fazer alguns comentários. Já comecei a ler um livro muito bom, que inclusive tem muito a ver com o motivo dos quais a igreja está perdendo muitos fiéis no Brasil e no mundo. Simplesmente o Frei vai dizer que a igreja tirou Cristo do centro, tá? E quando ele fala igreja aqui, não é só a igreja católica, é o cristianismo como um todo. Tirou Cristo do centro, colocou figuras políticas, colocou o pobre, colocou o cristão, enfim, Jesus não é mais o centro, tá? Então vamos aqui. Se inscreva no canal e ative as notificações. O Yuri Rock Apologética, que inclusive eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Ele é da minha paróquia, tá certo? A gente serve junto na liturgia. Ele fez um comentário, não exatamente uma pergunta, mas falar da importância do estudo, dado os frutos desse fenômeno de muitos protestantes estarem voltando para casa através do conhecimento da história da igreja, em especial a patrística. Pois bem, é uma das coisas óbvias que está acontecendo no meio do protestantismo intelectual, tá certo? Não me refiro à massa protestante, mas o protestantismo intelectual, o alto escalão. Muitos pastores, através dos estudos teológicos sérios, em especial os estudos históricos, dentro da história, em especial a patrística, muitos estão descobrindo os tesouros que os tesouros que existem dentro da Igreja Católica e estão se convertendo. E fica aqui a dica para que os católicos também busquem se aprofundar nos pais da Igreja, que busquem se aprofundar sobre a história da Igreja. São tantas mentiras contadas sobre a Igreja Católica que às vezes eu fico me perguntando de onde é que os caras tiram tantas ideias para contar tantas mentiras. Eu acho que nem o chat GPT consegue gerar tantas ideias mentirosas assim. A Igreja Católica matou 50 trilhões de pessoas na Inquisição. A Igreja Católica perseguia, matava gato. Cara, são tantas maluquices, né? Tem uma seita aí, que eu não vou falar o nome por causa do algoritmo aqui, que dizem que a Igreja Católica matou mais de 50 milhões na Europa durante a Idade Média, na Inquisição. Sendo que naquela época a Europa não tinha 50 milhões de pessoas. Tá certo? Enfim, é incrível a quantidade de maluquices que esses caras inventam. Constantino fundou a Igreja Católica, aí quando você vai ver o que Constantino faz em 312, tá certo? Quando ele chega ao poder, é dar a liberdade de culto aos cristãos. É só isso. É só você baixar o texto, procurar o texto do Edito de Milão. Eu nem tenho agora certeza se foi 312 ou 325. O que Constantino faz é dar a liberdade de culto. Ele não fundou coisa nenhuma. Aí chegam outros depois que, mais desinformados ainda, dizem que Constantino transformou o catolicismo na religião oficial do império. Não foi Constantino quem fez isso, tá certo? Não foi Constantino quem fez isso, foi o imperador seguinte, o Teodósio, tá bom? E quando a Igreja Católica foi transformada na religião oficial do império, isso não significa que o império todo passou a ser católico, tá? Ou seja, são mitos que são contados que os caras escutam no Discovery Channel, super interessante, e acabam tomando isso como se fosse verdade, Wikipedia. Então, como o Yuri fala aí, é muito importante que o católico busque conhecer a história da sua igreja. É muito importante que o católico se aprofunde nos estudos sobre as cruzadas, porque muito se fala dos exageros dos cruzados, mas pouco se fala, tá certo? Dos estupros cometidos em Jerusalém, dos saques, dos roubos durante 400 anos. É aquela coisa, como dizia Chesterton, o católico vai chegar um dia
que ele vai ser obrigado a defender todas as religiões, tem que respeitar todas, menos a dele. A dele ele não pode, né? Hoje em dia você já percebe que a apologética já é vista com maus olhos, tá? Quando o catolicismo, quando a Igreja Católica é detonada, é caluniada, quando a Igreja Católica sofre todo tipo de calúnia e difamação, é liberdade de expressão. Aí quando o católico vai lá defender, nossa senhora, o mundo cai. Inclusive tem gente dentro da própria igreja católica que não gosta quando o católico defende a igreja. Parece que esse pessoal sente prazer em apanhar. Então, fica aqui a dica, tá? Você que é católico, busque entender a história da sua igreja, estude um pouco sobre cruzadas, um pouco sobre a Inquisição, Inquisição espanhola, Inquisição portuguesa, que são acontecimentos distintos. Os caras botam a Inquisição tudo no mesmo balaio de gato. E, inclusive, se aprofundar nos estudos patrísticos, nos estudos dos pais da igreja. Eu tenho aqui esse livro, né, Os Padres Apologistas, onde no volume 1 você pode ver aqui as obras de São Clemente Romano, que foi bispo de Roma, que foi papa da igreja, Santo Inácio de Antioquia. A gente percebe a autoridade de São Clemente Romano quando ele escreve uma carta para a comunidade de Coríntios, tá? Destruindo uma loucura que tinha lá, uma divisão, tá certo? A comunidade de Coríntios sempre deu esse problema, né, para os bispos. Então você pode ver, tá certo? Nesta obra aqui, nos Padres Apostólicos, você pode comprar, tá certo? E começar os seus estudos sobre a patrística. Nós temos também, tá certo? Depois de São Clemente Romano, temos Santo Inácio de Antioquia, quando Santo Inácio vai falar aquela frase magnífica: onde estiver o bispo, aí esteja a multidão. Onde estiver Cristo, aí esteja a Igreja Católica. Então, esse fenômeno de pastores se convertendo à Igreja Católica se dá pelo conhecimento histórico. São muitas distorções ao longo dos séculos. Tá certo? Nós temos que entender que desde o protestantismo a Igreja Católica começou a ser difamada. Aí veio o iluminismo, que eu nem preciso falar, tá certo? Que difamou mais ainda. Hollywood também. Pense num lugar que gosta de difamar a Igreja Católica, é Hollywood, tá certo? Não podemos nos esquecer que 90% das calúnias e mentiras que a Igreja Católica sofre também vem dos Estados Unidos, vem das seitas neopentecostais norte-americanas. É por isso que nós precisamos conhecer a história da nossa igreja. Tem que comprar livros, tem que investir em conhecimento. Livros são caros? São, mas é importante. Nós estamos aqui neste mundo para amar e servir a Deus. Agora, como é que nós vamos amar a Deus se nós não conhecemos? Tá? Como é que nós vamos amar a igreja se nós não a conhecemos, tá bom? Então, fica aí a dica para você estudar, tá certo? Os pais da igreja, estudar a patrística. Quando a gente começa a se aprofundar na obra de Eusébio de Cesareia, o História Eclesiástica, a gente começa a perceber que aquela igreja que existia ali, no século I, no século II, século III, era a Igreja Católica, não era outra igreja, como algumas pessoas gostam de dizer. É porque existia uma igreja, ela se corrompeu, ela morreu e depois veio outra. Isso é tudo balela. Quando a gente abre também a obra de Santo Inácio de Antioquia contra as heresias, a gente percebe a maravilhosa defesa que Santo Irineu faz da Igreja Católica, Pedro e Paulo em Roma, diversas evidências históricas de que a nossa igreja é a igreja fundada por Cristo, estava lá nos primeiros séculos. Então fica aí a dica para você, tá bom? Agora, sobre a segunda pergunta. Qual a forma que a igreja deve fazer para recuperar os fiéis perdidos nesses últimos anos? Tanto pelo liberalismo social, quanto pelo protestantismo, principalmente os jovens. A resposta é: eu não sei. Se eu soubesse, eu já teria colocado em prática, tá certo? Eu garanto, mas eu não sei. Agora, tem algumas coisas que nós temos que perceber em nosso meio. E nós temos que perceber mesmo. Nós temos que ser sinceros e dizer, realmente está acontecendo isso. Como vai dizer aqui o Frei Clodovis Boff, as igrejas estão tirando Cristo do centro. Veja, muitos católicos se preocupam porque a igreja está perdendo fiéis para o protestantismo. Meu caro, não está perdendo para o protestantismo. Está perdendo, sabe para quê? Para o desigrejamento. Alguns evangélicos se gabam
que o protestantismo vai ser maior que o catolicismo no Brasil. Não vai. Ou seja, as cinco solas ou a tulipe de Calvino, não é isso que agrada as pessoas. Não é isso que está atraindo as pessoas. O que está atraindo as pessoas é uma teologia self-service. É um cristianismo freestyle. É um cristianismo que pode tudo. Muitas pessoas estão saindo da igreja porque estão buscando essas coisas mais fáceis. Agora, temos que ser sinceros também. Muitas pessoas estão saindo, inclusive, da nossa igreja, porque não encontram mais Cristo. Então veja, são alguns extremos que nós não podemos generalizar. Nem todo mundo que está saindo porque é sincero. Está saindo mesmo porque quer relativizar mesmo. Tem gente que está saindo da igreja católica porque quer casar de novo, porque quer se divorciar. É isso, meu filho. Agora, tem gente que realmente, infelizmente, não está encontrando Jesus Cristo dentro da igreja. Eu vou ler aqui alguns trechos desse livro, tá? Quando eu falo que não está encontrando Jesus, não é culpa da igreja enquanto corpo místico. Culpa de pastores, tá? Veja, vamos aqui ver. Caso sucedesse que, numa assembleia pastoral, alguém fizesse a proposta de pôr no topo das prioridades as questões da vivência da fé e da evangelização direta, esse tal seria olhado com estranheza e tido por alienado, quando não por carola. Vê-se por aí quão pouco os temas vitais da fé e da evangelização constituem um princípio dinâmico, a mola propulsora, a fonte vivificante da vida e da atividade da igreja. O Clodovis Boff está dizendo o seguinte, olha, na maioria das igrejas, e aqui ele fala de paróquias, tá? O povo só quer saber de assuntos administrativos. O povo só quer saber de assuntos burocráticos. O que deixa o povo alegre, o que deixa o povo empolgado, é promoção humana. Vamos fazer uma semana de adoração ao Santíssimo para todos os paroquianos. Todo mundo vai te olhar torto e quase ninguém vai querer. Numa assembleia paroquial com 100 pessoas, umas 20 pessoas iriam ficar alegres. Vamos adorar o Senhor durante uma semana. Os outros não iriam entender o porquê. Por que eu vou adorar Jesus durante uma semana? Eu quero promoção humana, eu quero cortar cabelo, eu quero distribuir sopa, eu quero tirar a segunda via de documento das pessoas. É esta mentalidade que o que é espiritual é secundário. Inclusive, né, infelizmente, dentro das paróquias está cheio de pessoas que tratam o espiritual como algo extremamente secundário. Aí você imagina um jovem chegando na igreja e encontrando essa situação. Um povo que fala mais de coisas sociais do que de coisas espirituais. E alguém pode estar pensando, então quer dizer que você é contra resolver problemas sociais? De modo algum. De modo algum. Só que o que é social, o que é promoção humana é importante, mas o que é espiritual é mais importante. Buscar primeiro as coisas do alto. Tá certo? Aí um povo, uma família, um jovem de 17 anos, sedento, com uma crise de paternidade, ele tá buscando um pai espiritual, a menina tá buscando um pai, tá buscando uma mãe espiritual. Chega numa igreja e não tem essas pessoas. Não tem. E são raras as paróquias que têm pessoas assim. Tudo bem? Continuando aqui a leitura. Veja. Num procedimento desses, é fácil perceber a típica instrumentalização da fé. Instrumentalização que pode, às vezes, chegar à manipulação manifesta. Não se questiona aqui o uso das verdades da fé, inclusive em favor da política. Uso que respeita sempre a soberania absoluta daquelas verdades. Questiona-se uma fé que, buscando obsessivamente a promoção de causas do mundo, vai procurar na fé elementos para legitimar tais causas, ou seja, usar a fé para politicagem, somente para coisas sociais. Acontece então que, em vez de a fé determinar o social, é o social que determina a fé, sem negar um relativo efeito de retorno do social sobre a fé. Ora, esse uso utilitário da fé faz dela uma ideologia, por mais nobres que sejam as causas em favor
das quais é usada. A fé nas paróquias não é mais para santidade. A devoção à padroeira, a devoção ao padroeiro, o evento espiritual não é mais para santidade, não é mais para salvação. É para apenas um momento social. É por isso que está perdendo pessoas e vai perder cada vez mais. A Igreja Católica vai perder cada vez mais pessoas. E não adianta virmos com esse papinho, só está saindo da igreja os infiéis. Não, tem muita gente que queria perseverar, mas não encontra alimento sólido quando chega numa igreja. Tudo bem? Olha aqui o que é que o Clodovis vai falar. Página 27. Antes, pois, de evangelizar os outros, a igreja precisa, isso sim, se evangelizar, como reconheceu o Sínodo da Nova Evangelização em 2012. Trata-se efetivamente de uma autoevangelização, aquela que se dá precisamente na experiência mesma do encontro com Cristo, experiência a ser continuamente retomada e aprofundada. Sem tal experiência, a evangelização se reduz a surtos intermitentes, a campanhas missionárias passageiras, sem chegar a se constituir em processo vivo pela qual a fé e a igreja se expandem de modo consistente e continuado. Olha que interessante. A igreja, antes de querer evangelizar quem quer que seja, tem que se evangelizar. Tá bom? Uma correnteza contínua e abundante só poderá fluir de uma fonte sempre borbulhante. Se a grande proposta da nova evangelização, lançada há mais de 3 décadas pela Redemptoris Missio, e ainda não pegou para valer, como se vê pela não reversão do decréscimo constante de fiéis, é provavelmente por falta dessa pré-condição básica, um profundo, vasto e contínuo reavivamento da fé em Cristo. Aí está a fonte permanente de toda a ação missionária da igreja, como, de resto, de toda a sua vida e principalmente de sua santidade. A igreja precisa voltar a ter Cristo como centro. E alguém pode pensar, quer dizer que a igreja católica não trata Cristo, não trata o centro dela, não coloca Cristo no centro? Não é a igreja católica, são as igrejinhas locais, as paróquias, as dioceses, que acabam tirando Cristo do centro. Nós temos que entender uma coisa. As pessoas não saem da igreja por causa do que acontece a nível global. As pessoas saem da igreja por causa do que acontece nas paróquias. A paróquia é a representação da Igreja Universal. A paróquia tem que ser aquilo que a Igreja Universal tem que ser. Tá bom? O que nós estamos vivendo? Uma crise de fé. Cristo foi tirado do centro. Cristo foi tirado do centro. Muitas paróquias estão se tornando lugares de meras promoções humanas. As pessoas se empolgam 10 vezes mais para fazer algo relacionado à promoção humana. As pessoas se empolgam 20 vezes mais para fazer algo relacionado à ação social. E quando se fala em algo realmente espiritual, vamos ter um fim de semana de formação espiritual, um fim de semana de adoração. As pessoas não entendem, elas não veem nem motivo. Muitos paroquianos são assim. Por quê? Como vai dizer o Papa Francisco, quando eu estudei a teologia pastoral, né, quando eu fiz a disciplina de teologia pastoral, eu me lembro, né, o Papa disse, óbvio que eu não estudei com o Papa, mas quando eu estava estudando a disciplina, o Papa falou: a maioria das pessoas que têm cargos e missões na igreja não tiveram um encontro pessoal com Cristo. Meu caro, o vídeo ficou longo, mas antes da igreja querer trazer de volta os jovens, ou trazer de volta quem quer que seja, primeiro, os paroquianos têm que ser evangelizados. Tá certo? Senão nós iremos fazer um monte de coisas, vamos encher a igreja de gente, mas não vamos saber dar a elas alimento espiritual. Vamos dar a elas um monte de alimento meramente material. Nós corremos o risco, tá? As nossas paróquias correm o risco de colocar as pessoas para servir de qualquer jeito, sem saber se a pessoa se converteu. Não sabe nem se a pessoa realmente acredita nos mistérios da fé e já coloca a pessoa para servir no social, na promoção humana. É isso.
A promoção humana está aqui, promoção humana está aqui, o espiritual está aqui. Infelizmente. Mais e mais pessoas vão sair da Igreja Católica.